O vasto e misterioso deserto, com suas dunas infinitas e céus estrelados, tem sido testemunha silenciosa de inúmeras histórias que moldaram a trajetória da civilização humana. Desde os tempos antigos, essas areias têm visto reis e rainhas, comerciantes e exploradores, nômades e guerreiros passarem, cada um deixando sua marca indelével no tecido do tempo. Hoje, queremos convidá-lo a uma jornada especial, uma viagem no tempo, onde vamos mergulhar profundamente em uma dessas narrativas. Uma história que não apenas moldou uma nação, mas influenciou o curso da história e das religiões mundiais. Estamos falando da trajetória de Ismael, filho de Abrão, e da promessa divina que cercava a sua existência. Ismael, nascido em circunstâncias únicas, viveu em uma época de alianças, conflitos e mudanças profundas. Sua vida foi entrelaçada com destinos de grandes patriarcas, matriarcas e nações emergentes. Mas, mais do que os eventos externos, a história de Ismael é um testemunho da força do espírito humano, da esperança que brilha mesmo nas horas mais sombrias, e dos desafios que testam nossa fé e determinação. Mas o que realmente torna sua história tão cativante? Seria sua linhagem real, sua relação com seu pai, Abrão, ou os desafios que ele e sua mãe, Agar, enfrentaram nas vastidões do deserto? Ou seria a promessa divina de que ele se tornaria o progenitor de uma grande nação, uma promessa que ecoa até os dias de hoje? Enquanto nos preparamos para desvendar essa narrativa, convidamos você a abrir sua mente e coração. Porque a história de Ismael, assim como muitas outras que se desenrolaram nas areias do tempo, nos ensina sobre resiliência, fé e o poder inquebrantável do espírito humano frente às adversidades. Em tempos antigos, em uma sociedade moldada por tradições e crenças profundamente enraizadas, a descendência era muito mais do que apenas a continuação de uma linhagem. Era vista como uma bênção direta do divino, um sinal tangível do favor e benevolência dos céus. Ter filhos significava assegurar o futuro, perpetuar o legado e solidificar a posição de uma família dentro de sua comunidade. Dentro desse contexto, encontramos Abrão e Sara, um casal que, apesar de suas virtudes e fé inabalável, enfrentava um dos maiores desafios da época, a infertilidade. O peso dessa realidade não recaía apenas sobre seus corações, mas também sobre seus ombros, à medida que lidavam com as expectativas e pressões de uma sociedade que valorizava imensamente a procriação. A ausência de um herdeiro era uma questão complexa e multifacetada. No nível pessoal, trazia a dor silenciosa, os questionamentos internos e as noites insones, perguntando-se por que a bênção da prole lhes era negada. No nível social, enfrentavam o olhar, muitas vezes compassivo, às vezes julgador, de sua comunidade. E culturalmente, sem um filho para herdar e continuar seu nome, o legado de Abrão corria o risco de desvanecer na vastidão do tempo. Mas, como em todas as grandes histórias, a adversidade muitas vezes serve como prelúdio para milagres e reviravoltas. Abrão e Sara, com sua fé inquebrantável, continuaram a esperar, orar e acreditar que, de alguma forma, o divino tinha um plano para eles, um plano que iria além de suas compreensões e expectativas. E assim, em meio à espera e à esperança, a história de Abrão e Sara se desenrola, marcando o início de uma série de eventos que não apenas moldariam suas vidas, mas também o curso da história e o destino de nações. Em um mundo regido por tradições e costumes ancestrais, cada decisão tomada tinha implicações que iam além do individual, refletindo no coletivo e no destino de gerações futuras. Dentro desse cenário, encontramos Sara e Abrão, cujo desejo profundo de ter um filho os levou por caminhos inesperados e decisões difíceis. Na busca por uma solução, e impulsionada tanto pelo desespero quanto pela esperança, Sara tomou uma decisão que, para muitos, poderia parecer extraordinária. Guiada pelos costumes da época, ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abrão. Este não era um ato trivial, mas um gesto profundo de sacrifício e amor, esperando que, através de Agar, o legado de Abrão pudesse ser perpetuado. Deste encontro singular, nasceu Ismael. Uma criança que, desde seus primeiros momentos de vida, carregava o peso e a promessa de um destino grandioso. Ele não era apenas o fruto da união de Abrão e Agar, mas também a personificação da esperança e da continuidade.
Uma esperança que brilhava como uma estrela solitária no vasto céu do deserto. Entretanto, como toda história complexa, o nascimento de Ismael também trouxe consigo tensões, desafios e momentos de introspecção. Ele estava, desde o início, destinado a ser parte de uma narrativa muito maior do que ele mesmo, uma que influenciaria o curso da história e moldaria o destino de inúmeras gerações. Em meio às dunas douradas e sob o céu vasto e estrelado do deserto, o acampamento de Abrão pulsava com a vida e as esperanças de um futuro promissor. O nascimento de Ismael, filho de Abrão e Agar, deveria ter sido um motivo de celebração, um sinal da continuidade e do legado de Abrão. Mas, como muitas histórias que se desenrolam nos corredores do tempo, esta também foi tingida com as cores complexas das emoções humanas. O lar que Abrão construiu, outrora repleto de alegria e gratidão, começou a ser invadido por sombras de tensão. O riso inocente de Ismael ecoava, mas também ressoavam os sussurros de ciúmes, desconfiança e rivalidades. Cada olhar, cada gesto tornou-se carregado de significados não ditos, e o ar estava pesado com a tensão de promessas não cumpridas e expectativas despedaçadas. E, como se o destino estivesse a tecer um tapeçar intrincado, uma reviravolta inesperada ocorreu. Sara, que havia caminhado pelo deserto da infertilidade por anos, de repente encontrou-se no oásis da maternidade. Contra todas as probabilidades, ela deu à luz seu próprio filho, Isaque. Este milagroso evento, ao invés de trazer cura, acabou por intensificar as fissuras já existentes na estrutura familiar. O acampamento, que deveria ser um refúgio, tornou-se palco de um drama intenso, onde cada personagem, à sua maneira, buscava seu lugar sob o sol. O ambiente no acampamento de Abrão tornou-se cada vez mais tenso. As ações e olhares que antes eram de celebração e união, agora eram permeados de desconfiança e ressentimento. Em meio à tempestade de emoções, tomou-se uma decisão que mudaria para sempre o destino de Agar e Ismael. Com o coração pesado, Abrão decidiu que eles deveriam partir, enviando-os para o vasto e impiedoso deserto. A jornada que se seguiu foi árdua. O sol escaldante do deserto e o horizonte interminável trouxeram desafios e provações. Agar, com Ismael a seu lado, caminhava por dunas sem fim, com a esperança diminuindo a cada passo. O desespero começou a se instalar à medida que a água e os suprimentos se esgotavam. No entanto, quando tudo parecia perdido, quando a adversidade parecia insuperável, o Divino fez sua presença conhecida. Em meio ao silêncio do deserto, um anjo do Senhor apareceu diante de Agar. Com palavras de conforto e revelação, o anjo assegurou a Agar que Ismael estava sob o cuidado divino. Ele não seria esquecido. Ele estava destinado a ser o progenitor de uma grande nação, e sua linhagem seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Esta promessa divina trouxe um novo alento à mãe e ao filho, renovando sua fé e esperança em meio à vastidão do deserto. O vasto deserto, com suas dunas ondulantes e céus noturnos estrelados, tem sido testemunha de inúmeras promessas e destinos moldados pela mão divina. Entre essas promessas, uma se destaca em particular, dada a Ismael. Neste solo árido, sob a sombra de uma árvore solitária, foi prometido que Ismael, filho de Abrão e Agar, prosperaria e se tornaria grande entre as nações. O que poderia parecer um mero consolo para uma mãe aflita tornou-se uma profecia que moldaria gerações. Ismael, abençoado com uma descendência que seria tão numerosa quanto as estrelas no céu, tornou-se o patriarca de 12 príncipes. Cada um deles, com sua própria força, caráter e determinação, formaria as bases de tribos poderosas. Estas tribos, não apenas sobreviveram, mas prosperaram nas áridas terras do norte da Arábia. Influenciando rotas comerciais, estabelecendo alianças estratégicas e deixando uma marca indelével na rica tapeçaria cultural da região, eles se tornaram um testemunho vivo da promessa feita naquele dia distante no deserto. Os ismaelitas, descendentes diretos de Ismael, filho de Abrão, forjaram uma identidade distinta que se espalhou pelo vasto território do antigo Oriente Médio. Estes nômades do deserto não se limitaram a vaguear pelas areias do tempo, eles deixaram marcas indeléveis que se tornaram pilares das civilizações futuras.
O legado ismaelita se estendeu muito além de linhas de sangue e terras, eles se tornaram sinônimo de influência e inovação. Estes intrépidos viajantes estabeleceram rotas comerciais que conectavam reinos distantes, facilitando o fluxo de bens, ideias e culturas. Nos mercados movimentados, os ismaelitas eram conhecidos por sua astúcia comercial e habilidade em negociações, fazendo deles comerciantes cobiçados e respeitados. Mas não era apenas no comércio que sua presença era sentida. Nos campos de batalha, os ismaelitas eram guerreiros valentes e estrategistas habilidosos, defendendo suas terras e honra com fervor inabalável. Além disso, sua posição única como mediadores entre diferentes povos e culturas lhes conferiu um papel essencial na diplomacia, promovendo a paz e a cooperação entre nações rivais. Assim, os ismaelitas não eram apenas testemunhas da tapeçaria em constante evolução do Antigo Oriente Médio, eles eram seus tecelões, entrelaçando fios de inovação, coragem e sabedoria em um legado duradouro que ainda ressoa nos anais da história. Em meio ao vasto tapeçaria do tempo, a história de Ismael se destaca como um fio dourado, brilhando através dos séculos e nos conectando com um passado distante. Ele é um lembrete das complexidades e nuances da condição humana, dos desafios enfrentados e das esperanças alimentadas, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Seu nascimento, sua vida e seu legado são uma representação vívida da eterna busca da humanidade por significado e propósito. Ao nos lembrarmos de Ismael, somos transportados para os desertos do Antigo Oriente Médio, onde os céus estrelados eram testemunhas de promessas divinas e os ventos carregavam sussurros de destinos entrelaçados. Em cada etapa da sua jornada, Ismael representou o espírito humano em sua forma mais pura, resiliente, determinado e sempre ansiando por um futuro melhor. Mas sua história não é apenas sobre ele. É sobre cada um de nós, sobre nossos próprios desafios, esperanças e sonhos. É um lembrete de que, independentemente das adversidades que enfrentamos, há sempre uma luz de esperança, uma promessa de um futuro melhor. E acima de tudo, a história de Ismael nos ensina sobre a importância do legado, sobre como nossas ações, escolhas e sacrifícios moldam o futuro e deixam uma marca indelével na tapeçaria da história coletiva da humanidade. Esta é apenas uma das muitas histórias fascinantes que a Bíblia nos oferece, uma tapeçaria de destinos, promessas e intervenções divinas. Se você deseja continuar esta jornada de descoberta, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e junte-se a nós em nossa próxima exploração bíblica.